Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. Eu falei que ia fazer assim, agora eu vou fazer toda vez Quebrando a Banca. Por quê? Quebrando a Banca é um projeto especial para ajudar você a passar no concurso da EBSER. O que a gente quer? Deixar você no ponto. A gente já falou que a gente tem uma meta aqui de que todos os nossos alunos acertem pelo menos 85% da prova. Como é que a gente está fazendo isso? Primeiro, você tem toda a teoria lá, depois você vem para o Quebrando a Banca, onde o professor faz uma revisão, uma super revisão sobre o assunto com você primeiro, e depois ele entra direto, mergulhado de cabeça nos exercícios. Você sabe que esses primeiros 30 minutos fica aberto para você, que a gente tem uma das nossas missões é democratizar o estudo para concurso em concurso de enfermagem, então a gente sempre faz uma primeira transmissão aberta e depois o restante do conteúdo fica todo para os alunos lá dentro da área do aluno, para quem comprou especificamente o curso da EBSER, ou o curso de EBSER para enfermeiro, ou o curso de EBSER para técnico de enfermagem, ou aqueles que já eram alunos que compraram um módulo de aceleração. O módulo de aceleração tem o Quebrando a Banca IBFC, Quebrando a Banca CESP, que são transmitidos aqui durante a semana, e os 4 módulos SUS, legislação do SUS, legislação da EBSER e raciocínio lógico, simplificado e desmistificado pelo nosso professor Adriano. Então agora você vai ficar com mais um módulo do Quebrando a Banca e faz uma competição saudável. Sabe o que você pode fazer? Enquanto o professor estiver fazendo os comentários, você diz, olha, já estudei isso, nunca estudei isso. Para quê? Para você mandar mensagem para o teu cérebro dizendo, olha, se você já estudou, cérebro, isso, só recupera essa informação. Se você não estudou, faz uma introdução dessa informação no teu cérebro para quando você estiver estudando, você já mandou uma mensagem para ele antes dizendo, olha, aprendi isso, porque disso aqui depende os meus 9.000 como enfermeiro ou os meus 4.500 como técnico de enfermagem. Então faz isso. A partir de agora, se dedica de corpo e alma a aprender tudo que você puder nesse Quebrando a Banca, tá bom? Vamos lá com um dos nossos professores excelentes. Vamos lá, vamos para cima. Então, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso Quebrando a Banca vai ser da parte de parto e puerpério, né? Lembrando que o Quebrando a Banca, ele vai, né, exatamente te dirigir melhor para que você possa fazer a sua provinha da EBSER, né? A gente está aqui fazendo um resumão daquelas partes mais importantes, daqueles temas que geralmente são cobrados nas provas, e aí na sequência a gente faz uma resolução de exercícios. Como nós vamos falar de 2 temas, a gente vai mudar um pouquinho hoje a estrutura, né? Porque a gente vai intercalar a teoria com exercícios. Então eu vou inicialmente, né, falar um pouquinho do parto, né, das partes mais importantes, e aí a gente faz exercícios sobre essa parte do parto e depois a gente segue com o puerpério, também apresenta algumas coisas rapidamente da teoria e na sequência a gente também vê a parte da prática, beleza? Bem, então basicamente é isso, nós vamos falar de mecanismos e etapas clínicas na parte de parto e lá no puerpério nós vamos trabalhar a parte da classificação do puerpério e também algumas coisas relacionadas ao cuidado de enfermagem, certo? Bem, então, para a gente iniciar, vamos lembrar que o parto ele é um fenômeno físico-químico, né? Por que eu falo que ele é um fenômeno físico-químico? Porque, na verdade, né, tem toda aquela parte química que envolve hormônios, né, mediadores químicos e hormônios, e a gente tem a parte física do parto, que geralmente é aquilo que é mais cobrado. Por que a parte química não é tão cobrada? Exatamente porque a gente sabe que existem teorias que tentam explicar a questão de que como que o parto ele é deflagrado, o trabalho de parto, né? Então a parte química, ela é uma parte teórica que a gente de fato não sabe, a gente tem umas 4 teorias mais ou menos que tentam explicar, mas a parte física a gente tem ela toda muito bem definidinha aqui, que é o que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Sobre a parte química, a gente poderia dizer o seguinte, que o que acontece lá no parto? A gente sabe que existe sim, né? A gente sabe que existem envolvidos, né, a progesterona. A progesterona ela vai ter uma queda, né, na hora que entra no trabalho de parto. Por quê? Porque ela fica em alta durante toda a gestação, então ela mantém aquela quiescência, né? Ou seja, ela mantém o útero tranquilo, sem contração, tá? Então seria dessa maneira, ela trabalha como uma espécie de um relaxante muscular uterino, certo? Tanto que quando a paciente ela tem, por exemplo, ameaça de aborto, a gente usa muito hormônio de progesterona, exatamente porque a progesterona tem essa função de manter o útero quiescente, manter o útero calmo, manter o útero sem contrair, beleza? Então, quando ela vai entrar em trabalho de parto, a gente sabe que existe sim uma queda da progesterona, certo?
um aumento do estrogênio e uma ativação dos receptores de prostaglandinas, né? As prostaglandinas, elas são extremamente importantes, por quê? Porque são elas, juntamente com a ocitocina, que fazem o quê? Que começam a estimulação das contrações uterinas, que é o que vai levar ao processo da dilatação e, posteriormente, as outras etapas, como a expulsão, dequitação e também no quarto período, tá? Então, nós temos prostaglandinas envolvidas, que são, né, mediadores químicos que vão estimular a contração, juntamente com a ocitocina, que é um hormônio que você já conhece, né? Ele é bem famoso porque ele faz parte dessa parte da contração uterina, mas também ele ajuda no fenômeno da amamentação, né? Ou seja, ele ajuda a ejeção do leite do interior da glândula mamária, tá certo? Bem, então, a parte física, ela está relacionada com os fatores mecânicos, né? Então, quem são os fatores mecânicos? A gente costuma dizer que os fatores mecânicos são 5 P's, né? Então, primeiro P é o passenger, que é o passageiro. O outro P é o passage, que é a passagem. O outro P é o power, que é a potência. O outro P é o position, que é a posição da mãe. E o psique, o psiquismo, certo? Bem, sobre o passageiro, né? Então, quem é que vai passar? Então, quem vai passar na hora do parto? Claro, principalmente o feto, né? É o passageiro principal, vamos dizer assim. Mas também tem que passar a placenta e as membranas ovulares. Então, esses são chamados objetos do parto, tá? Ou passageiros, certo? Então, o feto principal, placenta também tem que sair. A gente sabe que se a placenta ficar retida, o paciente pode evoluir para um sangramento, né? Importante, uma hemorragia pós-parto. Uma das causas de hemorragia pós-parto é exatamente retenção de tecidos placentários. E membranas ovulares, que também tem que sair completamente. Por quê? Porque caso elas fiquem, também podem, né, gerar um sangramento ou também uma infecção, tá bom? Então, esses são os P's, né? Esses são, no caso, os P's. Primeiro P, passageiro. Segundo P vai ser a passagem. A passagem nada mais é do que o trajeto do parto, por onde os passageiros passarão. Então, eles vão passar por onde? Eles vão passar por um trajeto duro, que é a parte da bacia óssea, pelve óssea, e, por fim, o trajeto mole, que é constituído por toda essa musculatura que compõe o assoalho pélvico, tá? Então, existe, vamos dizer assim, uma briga de forças, né? Por quê? Porque eu tenho contrações que vão impulsionar esse bebê para baixo, né? Enquanto isso, eu tenho toda uma estrutura muscular que segura o bebê, né? E que, de uma certa forma, isso vai ser extremamente importante na hora do momento da rotação, tá? Então, nós vamos ver que uma das coisas que o bebê vai fazer para poder nascer é rodar. Então, ele vai fazer o fenômeno da rotação interna e essa musculatura do assoalho pélvico, ela vai ser extremamente importante nesse processo, tá bom? Então, esse é o P, passagem. O terceiro P é o P, potência. Potência, quem é a potência? É o motor do parto. O motor do parto nada mais é do que o útero, né? Então, é ele que faz lá as suas contrações. Inicialmente, a gente chama de contrações primárias, né? Que são aquelas contrações que vão, né, de fato, fazer todo o processo da modificação de colo e tudo mais. E depois, elas, né, a gente vai precisar também da musculatura acessória, então vai precisar do diafragma, vai precisar do músculo reto abdominal para poder fazer, juntamente com o útero, as forças do expulsivo, que já seriam o quê? As forças secundárias, tá certo? Então, as forças primárias são aquelas que ocorrem, de fato, né, durante a evolução do trabalho de parto, tá? E as secundárias que vão fazer parte do período expulsivo, porque a gente vai precisar da musculatura do reto abdominal, da musculatura do diafragma, como uma musculatura acessória para ajudar na hora do momento da expulsão, beleza? Bem, position, posição da mãe, quarto P, importantíssimo. Hoje a gente trabalha muito com a verticalização do parto. A gente sabe que quando a gente verticaliza o parto, a gente consegue promover o quê? Contrações mais fortes, mais eficazes, tá? Então hoje a gente não mantém paciente mais deitada em decúbito dorsal para parir, em posição de frango assado, né? Perna pendurada na perneira, né? Posição litotômica, posição ginecológica.
Hoje todas essas posições elas são condenadas, né? A gente sabe que o parto na vertical, ou seja, a paciente mais semi-sentada, ou ela em lateral, ou ela acocorada, com apoio de uma banqueta, são partos que, de fato, né, eles progridem de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil e ele é muito mais efetivo, tá? E com a duração de tempo também menor, claro, tá bom? Bem, e aí o último P é o psique ou psiquismo, tá? Que tem relação com as experiências anteriores de parto da paciente, tem a questão cultural envolvida. Então, como é que seria isso? Então, às vezes a paciente ela tem uma experiência traumática de parto anterior, em que ela sofreu violência obstétrica, então ela já vem com aquilo, e aquilo de uma certa forma dificulta o processo, tá? Por quê? Porque às vezes ela não consegue, né, se libertar desse trauma e ela traz esse trauma para o parto, né? Para esse parto de agora, para esse parto atual, né? E isso nós vamos ver que vai dificultar, porque ela não vai se abrir a possibilidade de uma mudança de posição para parir, de uma posição mais verticalizada, tá? Então são as experiências anteriores. E elas pedem, inclusive, algumas mulheres, elas pedem às vezes, né? Elas acham que as violências que elas sofreram ao longo dos partos anteriores, elas precisam ser repetidas para que haja sucesso do parto, como por exemplo elas pedem para cortar o períneo, que a gente sabe que a prática da episiotomia é algo que tem que ser evitado. Elas pedem para a gente fazer manobra de Christeller, né, que é aquela manobra que a gente empurra o bebê, que por sinal está proibido pelo nosso Conselho Federal, certo? Então isso não é só mais uma prática que deve ser evitada, mas também uma prática que o nosso conselho nos proíbe de executá-la, né, que é a manobra de Christeller, e as pacientes às vezes falam: nossa, me ajuda, empurra minha barriga para baixo, certo? E a gente não pode fazer. E a questão cultural, né, que envolve, hoje em dia a gente está tendo um resgate, né, ao parto vaginal, isso é bem bacana, mas a gente sabe que durante muito tempo, e ainda isso ainda é assim, né, ainda não está totalmente, né, assim, resolvida essa questão cultural de que o parto vaginal ele vai deixar a paciente frouxa, que ela vai ficar toda rasgada, né, coisas que as pessoas trazem, né, de conversas com outras pessoas e também do popular, né, daquilo que culturalmente se construiu, né, até também por intermédio de interesses médicos, né, a respeito do parto normal, que a cesárea é a salvadora da pátria, que a cesárea, né, é o melhor tipo de parto para os pacientes, tá bom? Então esses são os chamados fatores mecânicos, e aí, né, é importante a gente comentar, quando a gente fala ali do primeiro P, que é o objeto, a gente lembrar, né, que a cabeça do feto, ela vai fazer um fenômeno de acavalgamento ósseo, exatamente para ela poder passar, ela poder se moldar, né, aos estreitos da bacia, tá bom? E aqui nós temos, só para te lembrar como que é essa cabeça, é importantíssimo nós lembrarmos das fontanelas, né? Então as fontanelas seria o quê? Seria o encontro de 3 ou mais ossos, esses espaços, tá? E existem as fraturas ou suturas, tá? Então entre os ossos existem essas suturas, por exemplo, aqui nós temos os dois parietos, né? Esses aqui são os ossos parietais, então entre os parietais nós temos a chamada sutura sagital, tá? E aí aqui tem os ossos, aqui está o occipital, aqui estão os frontais, né? Então existe uma sutura entre os frontais, que é chamada de sutura frontal, né? E existe a sutura coronal, que é essa sutura que existe entre o frontal e o parietal. E aqui atrás existe também uma sutura lambidoide, né, que por sinal é o nome inclusive da fontanela, que está entre o osso occipital e o parieto. Nós só não estamos vendo aqui os temporais. Por quê? Porque nós estamos vendo a cabeça de cima, tá? Então, o que vai acontecer para esse bebê poder passar? Ele vai ter que fazer um acavalgamento ósseo, tá? Então essa cabeça ela é bem plástica, ela é bem flexível. Então o que vai acontecer? Um parieto vai para cima do outro e os ossos frontais e occipital, eles vão por baixo dos parietos. Isso vai produzir uma redução
do diâmetro cefálico, que vai possibilitar a passagem ao longo dos estreitos da bacia, tá certo? Então, lembrando disso, né? Essa fontanelazinha anterior também é chamada de bregma, né? Fontanela bregmática ou bregma, e aqui a fontanela posterior, ela vai ser chamada de lambda, né? Ou fontanela lambidoide. Tá certo? Então, lembra disso, porque isso também está relacionado lá na parte da saúde da criança, né? Que a gente também precisa desse conhecimento. Então, a cabeça fetal, ela é extremamente importante que haja esse fenômeno do acavalgamento ósseo. E, além disso, existem outros fatores relacionados ao objeto que são muito importantes, que é a questão da apresentação. A gente sabe que a apresentação ela pode ser o quê? Ela pode ser cefálica, que é a que a gente sempre prefere, né, que ocorra. Ela pode ser pélvica, que é o bebê quando está sentado, e ela pode ser córmica, não é isso? Então, cefálica é quando a cabeça, né, a apresentação é a parte fetal que primeiro se apresenta a pelve. Então, se a parte que primeiro se apresenta a pelve é a cabeça fetal, esse bebê adquire uma apresentação cefálica. Se a parte que se apresenta primeiramente a pelve é a pelve fetal, o bebê adquire uma apresentação pélvica. Se é alguma outra parte do corpo que não é a cabeça ou não é a pelve, o bebê, a gente chama ele de apresentação córmica, tá? Então, essa apresentação córmica, ela pode ser de várias formas, né? Ela pode ser, por exemplo, de ombro, acrômica, ela pode ser dorsal, tá? Então, a gente não tem muitas vezes como definir exatamente de que maneira está essa apresentação córmica, mas quando a gente faz a manobra de Leopold, que a gente palpa para poder definir essa estática fetal, a gente vê que está bem vazio aqui na região do fundo do útero. Então, se aqui está bem vazio é porque, né, o fundo do útero não está ocupado nem pelo bumbum do bebê, né, que é o que a gente espera que deveria acontecer, né, porque o parto cefálico é o parto realmente não distóxico, fisiológico, né, e a gente observa isso, mas muitas vezes não dá para definir exatamente qual foi a parte fetal que se apresentou lá na pelve, tá? A situação fetal, a gente tem ela longitudinal, lembra? Então, a situação, ela é o que? A relação entre os eixos, né? Materno e fetal. Então, a gente pode ser longitudinal, quando, né, a mãe e o bebê, os eixos maternos e o eixo fetal estão em situação de paralelismo. A gente tem a situação transversa, que é quando acontece de estar em oblíquo, tá? Então, seria o eixo fetal está em oblíquo em relação ao eixo materno. E quando eu falo de eixo materno e fetal, estou me referindo à coluna, tá? Então, e a gente tem a situação oblíqua, que é quando a gente tem uma situação intermediária entre, né, o paralelo e o perpendicular, tá? Então, o bebê está, vamos dizer assim, né? Então, ele está assim quando ele está transverso, ele está assim quando ele está longitudinal, e quando ele faz uma angulação intermediária, ele está em oblíquo, beleza? A atitude fetal é o quê? É a relação entre as partes fetais, tá? Então, o bebê ele tem que estar fletido, ok? Então, eu preciso que ele esteja, né? A atitude pode ser uma atitude fletida, que é a que eu desejo, porém, pode estar defletido, tá? Que é quando o bebê muitas vezes faz uma deflexão da cabeça, né? E aí isso vai atrapalhar um pouquinho, porque vai aumentar o diâmetro. Em algumas situações de deflexão, a gente nem consegue fazer esse bebê nascer, tá? Ele não passa, por exemplo, dependendo, uma deflexão de grau 2, né? Que é uma deflexão que a gente chama de deflexão mentoniana, né? Que a gente muitas vezes vai tocar essa região aqui, mentoniana não, é glabelar, tá? Entre o osso frontal e a glabela. Beleza? Então, nesse caso aí não vai passar, não vai ter parto, né, via baixa, não é parto vaginal. Posição fetal está relacionado com a posição do dorso, né? Dorso direita, dorso esquerda, anterior, posterior. A gente já, inclusive, falou um pouco sobre isso no Quebrando a Banca, que a gente falou de pré-natal, tá bom? Bem, e aí super importante isso aqui, tá? Os mecanismos do parto. Então, o que são os mecanismos do parto? Os mecanismos são todos os movimentos passivos e ativos
que o bebê vai fazer para ele poder nascer, tá bom? Então, quem faz aqui, ó, mecanismos de parto está relacionado a feto. Vou colocar assim, movimentos, são movimentos fetais, tá certo? Por quê? Porque nós vamos ver que as etapas clínicas, que é o nosso próximo slide, ele tem relação, não é com o movimento do bebê, é o que acontece na mulher, na parturiente, tá? Bem, então, esses são os mecanismos do parto, isso aqui gosta muito de cair em prova, tá? Então, primeiro, o bebê ele insinua ou ele encaixa. Então, o que é o fenômeno da insinuação ou encaixamento? É exatamente quando, né, vamos dizer assim, a parte que se apresenta, de preferência que seja a cabeça, ela entra no estreito superior da bacia, tá bom? Então a bacia nós temos a grande pelve, que é a parte mais alta, que vamos dizer assim, ela não tem nenhuma relevância sob o ponto de vista obstétrico, tá? Mas existe a pequena pelve, que é a parte mais baixa da bacia. Então, a gente costuma dizer que o bebê insinua a partir do momento em que ele entra na pequena pelve, no estreito superior da pequena pelve, beleza? Isso é insinuar. Insinuar é a mesma coisa que encaixar. Esse fenômeno da insinuação ou encaixamento, ele pode acontecer semanas antes do parto, tá? Então, tem algumas pacientes que, por exemplo, vai lá fazer ecografia, às vezes com 34 semanas, né? Às vezes até um pouco antes. Aí o ecografista fala para ela, ó, o seu bebê já está encaixado, tá? De fato, sim, depois que o bebê encaixa e entra no estreito superior ali da bacia, dificilmente ele vai girar, tá? Então existe também esse mito de que, de fato, o bebê ele pode girar até na hora do parto? Pode, tá? Mas depois que ele encaixa, a probabilidade dele girar, dele mudar, né, de posição é muito pequena, tá bom? Então, quando o bebê realmente em torno de 34 semanas, ele já meio que faz vamos dizer assim, uma apresentação fixa, tá certo? Então, ele insinua ou ele encaixa. Bem, e aí ele vai descer, né? Então, ele vai progredir ao longo dos estreitos da bacia. A descida é até na hora do parto, tá? Por quê? Porque esse bebê vai, de fato, ele entrou no estreito superior, ali na fase da insinuação, e ele vai descendo ao longo do estreito superior, ele vai chegar no estreito médio. O estreito médio é um ponto de estrangulamento da bacia, que é onde tem as chamadas espinhas isquiáticas, e depois ele precisa migrar ao longo do estreito inferior, tá? Então o processo da descida, ele é um processo contínuo. Então a partir do momento em que esse bebê inicia essa descida, né, ele vai fazendo essa descida até o momento em que de fato ele roda para nascer, tá bom? Bem, e aí à medida que ele vai descendo, ele vai fletindo, ok? Ele precisa fletir? Precisa fletir a cabeça exatamente para ele poder, né, passar. Por quê? Porque o diâmetro que vai encaixar ali no estreito da bacia é o chamado diâmetro suboccipito bregmático. Diâmetro suboccipito bregmático é o quê? É o diâmetro que vai do bregma, né, da fontanela bregmática, até abaixo do osso occipital, beleza? Então esse é o diâmetro que precisa realmente, né, ele precisa fletir a cabeça para poder fazer esse diâmetro, porque é esse o diâmetro que vai passar ao longo do estreito médio e estreito inferior da bacia, beleza? Bem, ele vai descendo, até que ele chega, né, ali na região da musculatura do períneo. Então, ele está sofrendo pressões, né, de cima para baixo por conta do útero que está contraindo, porém eu tenho uma musculatura prendendo esse bebê, tá? Então, ele precisa, para ele vencer essa resistência, ele precisa rodar, tá? Então, o bebê roda, faz uma rotação interna para ele poder nascer, para ele poder estender. A extensão nada mais é do que o desprendimento da cabeça fetal, beleza? Então, eu costumo até comparar essa rotação com uma garrafa que você precisa tampar com a rolha. Vamos supor uma garrafa de vinho, ou tirar essa rolha, né, também, abrir a garrafa. Então, se você tentar puxar, né, ou empurrar, se você estiver fechando,
você vai ter dificuldade. Então a maneira, né, para você vencer essa resistência é exatamente o quê? Fazendo a rotação da rolha, que aí você consegue fazer com que ela de fato entre na garrafa, tá bom? Então o bebê, ele entra na pelve, insinua, ele desce ao longo da pelve, à medida que ele vai descendo, ele flete a cabeça, até que ele encontra a resistência da musculatura do assoalho pélvico. Quando ele encontra, então ele começa a girar, rodar, rotação interna, e aí ele fez a rotação interna, ele vai estender a cabeça, beleza? Então ele vai estender a cabeça, e aí, olha só que interessante, porque quando ele roda a cabeça, estende a cabeça, mas o dorso dele permanece lateralizado. Então, quando ele nasce, que ele estendeu a cabeça, ele vai rodar novamente, externamente, para ele poder restituir o occipito ao dorso. Então, ele está de ladinho, geralmente, ele roda a cabeça, ele estende a cabeça e depois ele tem que restituir o occipito ao dorso, ou seja, ele tem que fazer a rotação externa, tá? Para quê? Para poder desprender o ombro, certo? Que de fato vai caracterizar a expulsão, tá bom? Então, extensão é a mesma coisa que o desprendimento, vou até colocar aqui para vocês, do polo cefálico. Do polo cefálico. Enquanto a expulsão é o desprendimento acromial dos ombros. Certinho, galera? Então, essa é a ideia, tá bom? Então, esses são todos os movimentos que o bebê vai fazer, né, para ele poder nascer, certo? Bem, e aí o que acontece na mulher? Na mulher, nós temos os períodos clínicos, ou também chamados de etapas clínicas do parto. Então, são 4 períodos ou 4 etapas clínicas. Então, começa no processo da dilatação, né? Então, a dilatação, ela é dividida em 2 momentos, a dilatação latente e a dilatação ativa. A dilatação latente, ela também é chamada de pródromos, tá? Então, outro nome que a gente pode atribuir é pródromos de trabalho de parto, que é a fase da dilatação latente, que é aquela fase do início da dilatação, que a paciente ainda não está, né, com pelo menos 3 contrações ou mais em 10 minutos, durando uma média de 30 segundos cada uma. Então, essa caracterização aqui, ó, é da dilatação ativa. Então, a dilatação ativa propriamente dita, né, ela vai se iniciar a partir do momento em que a paciente está com 3 contrações ou mais, tá, em 10 minutos, durando em média de 30 segundos cada. E aí é esse processo que vai levar ao apagamento e à dilatação do colo do útero até chegar aos 10 centímetros, tá? O Ministério da Saúde considera, né, início da fase ativa, além das contrações, considera também uma dilatação de pelo menos 4 centímetros. Isso é muito discutido porque, por exemplo, a American College, que é, né, vamos dizer, o órgão internacional da obstetrícia, eles falam hoje de trabalho de parto ativo a partir dos 6 centímetros, tá? Mas você vai seguir os seus documentos oficiais, que são os manuais do Ministério. O Ministério considera trabalho de parto ativo a partir de 4 centímetros, certo? Bem, então dilatou, né, até 10 centímetros. Quando chega aos 10 centímetros, tem início o chamado período expulsivo, que é o segundo período clínico ou etapa clínica do parto, tá bom? Então, a expulsão ela vai do momento que a paciente atingiu a dilatação completa até, de fato, a expulsão fetal, tá bom? Então, pelo Ministério, né, ele fala que isso em multíparas pode durar em média de 30 minutos, a partir do momento que ela está total até o momento que nasce, e em primíparas até 1 hora, 60 minutos, tá? Isso também já foi revisto pela COG. A COG ela tem uma visão um pouco mais, né, vamos dizer assim, mais tranquila com relação ao período expulsivo. A COG dobrou esses tempos, tá? Mas a gente trouxe aqui os tempos que você vai encontrar nos manuais do Ministério, tá? Porque pela COG ele fala que a paciente, né, ela pode, uma multípara pode durar 1 hora em período expulsivo,
né, sem analgesia ou 2 horas com analgesia, que não é muita realidade nossa, né? Analgesia no serviço público de saúde, tá bom? E no caso da primípara, poderia durar 2 horas sem analgesia ou até 3 horas se essa paciente estivesse fazendo analgesia, tá bom? Bem, depois da expulsão a gente tem o terceiro momento, que é o momento da saída da placenta, que é o que a gente chama de dectação ou secundamento, ou também chamado de delivramento, tá? Geralmente, essa dectação ela ocorre, né, um tempo médio de 5 minutos, 97% dos casos se resolvem até 15 minutos, certo? Podendo algumas pacientes demorar um pouco mais, né? A gente até 1 hora, né, para dectar ainda é considerado um período fisiológico. A partir de meia hora eu já fico um pouco mais atento, talvez eu tenha que ter uma conduta mais ativa, né, de fazer uma tração contínua e controlada do cordão, fazer uma massagem uterina, às vezes colocar uma ocitocinazinha no soro para poder ajudar nesse processo, né, de dectação. E por fim a gente tem o chamado quarto período, ou período de Grinberg, que é aquela primeira hora após o parto em que a gente tem a miotrombotamponagem, ou seja, o músculo ele contrai, exatamente por quê? Porque dentro do músculo está vaso sanguíneo, então eu tenho que apertar os vasos sanguíneos para poder estancar o sangramento, e concomitante a isso eu recruto uma cascata de coagulação, que é o que a gente chama de trombotamponagem, para poder formar os coágulos, certo? E aí a gente culmina, né, naquela bolinha, né, que a gente fala, que a gente palpa, que a gente consegue ver aquela bolinha bem dura, que é o que a gente chama de globo de segurança de Pinar, que a gente precisa ficar muito atento, muito ligado e, né, verificando exatamente, né, como é que está esse globo de segurança, se ele se formou ou não, se esse útero realmente está bem contraído, para evitar, né, essa primeira hora, é uma hora muito crítica, né, do período aqui, né, desse puerpério aí imediato, tá? Esse período, esse quarto período, o Grinberg, ele já está dentro do primeiro, ele é a transição que existe ali entre o período né, do parto para o puerpério propriamente, que a gente vai comentar um pouco mais à frente, tá bom? Outra coisa também, que agora eu falei da transição, tem alguns livros, algumas bibliografias, algumas provas que lá na dilatação, ele fala em dilatação latente, ativa e de transição. Transição seria esse período aí, né, finalzinho da fase ativa já para o período expulsivo propriamente, tá? Estou chamando a atenção porque eu já vi questões de prova falando em dilatação de transição, mas não é o que geralmente tem nos documentos oficiais do Ministério, tá bom? Bem, então a gente faz uma pausa agora, né? Vamos dar uma pausa rápida e aí a gente volta para eu falar um pouquinho, né, de alguns pontos aqui importantes do período da dilatação que a gente tem que estar atento e também da parte das medidas de humanização, tá bom? Então, fazemos um intervalo bem rápido e a gente já volta para continuar esse assunto. Até já! Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta?
Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo não. Comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você.
Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora que você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397 reais. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297 reais. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo. Mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297 reais, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. Em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para a sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta,
rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. O meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Meu nome é Kelly. Meu nome é Rafael. Tinha aquele problema de cursinho online. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. Sempre fiz cursinhos presenciais. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos, e estudava em média, assim, quando eu não estava trabalhando, que era um dia sim, um dia não, 12 horas por dia. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Eu que tinha tanta dificuldade de concentrar nas aulas, de pegar aquele conteúdo. A minha maior dificuldade antes de encontrar o pessoal do ENF Concursos foi a extensão de materiais, né, que a gente procura na internet. Estava muito vago e o tempo estava corrido também. A minha maior dificuldade em estudar para concursos é o horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. Eu sabia que tinha que estudar algumas matérias que são essenciais. No início dos meus estudos, né, posso dizer que a minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos, né, conciliar os meus plantões. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso, também que passa pela mesma situação, que somos enfermeiros, trabalhamos em longas jornadas de plantões e muitas vezes não temos tempo, né, de assistir às aulas presenciais. Eu sempre tive muita dificuldade para estudar enfermagem, qualquer outro assunto que seja, através da leitura. Eu tinha dificuldade para fixação, para memorizar aquilo que foi estudado através da leitura, né? E a minha segunda dificuldade era fazer um planejamento de estudos. Antes, eu estudava de forma aleatória, né? Não tinha um planejamento. Eu começava estudando português e 20 minutos depois eu estava estudando o SUS. Eu não tinha um direcionamento, né? Eu me formei enfermeira no ano de 2008 e não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Porque tudo quanto é lugar que eu ia procurar, sempre queria uma enfermeira que tivesse experiência, no mínimo 6 meses de experiência. Como que eu ia ter experiência se ninguém me dava a oportunidade? Era bem complicado. Trabalho de segunda a sexta e também sou plantonista em um hospital. Estudava em média 3 horas por semana, geralmente à noite, logo após o trabalho, e tive que me abdicar nos finais de semana para poder estudar um pouco mais. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais grana de passagem para gastar com lanche, então estava faltando, não estava sendo vantagem fazer os cursinhos presenciais. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho, que eu trabalhava numa empresa privada, tá? Aí eu chegava à noite e estudava, e o material todo disponibilizado. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. Eu vi na internet o ENF Concursos e resolvi pagar o curso para ver como que era. Vi os cronogramas, o meio de como passar num concurso. Comecei a ver as videoaulas, assistir as videoaulas. Então, o ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas. Os professores estão de parabéns, porque eles ensinam retirando todas as dúvidas. É como se a gente estivesse dentro da sala de aula com eles. Tá para vencer agora, tá? O meu contrato, porque é 1 ano, não é caro.
é um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito, eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso, para quem não tem grana, para quem não tem tempo, professores qualificadíssimos. Eu aconselho a todos vocês a fazerem, porque olha, muito bom. O corpo docente do ENF Concursos é muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. É muito empolgante. Com o ENF Concursos eu consegui ter esse direcionamento. E com o ENF Concursos eu consegui, né, superar essa dificuldade, porque eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Eu já consigo me planejar, né? Eu tenho meu esquema da semana, o que eu vou estudar durante a semana, as matérias, né, subdivididas. Então o ENF Concursos me ajudou bastante. Então o ENF Concursos me disponibilizou, através de sua plataforma do aluno, videoaulas, disponibiliza apostilas, questões de prova, do qual se tem uma ampla, né, e vasto conteúdo para se passar no concurso público. Eles têm todos os assuntos que você precisa para os concursos que são realizados aqui no Brasil. Todos os assuntos abordados pelos concursos, o ENF Concursos tem. As aulas, elas são bem objetivas, bem dinâmicas, elas são focadas. Os professores ensinam o que realmente cai na prova, o que me ajudou bastante. O ENF Concurso mudou totalmente a minha vida. Hoje eu consigo aprender através das aulas, aprender muito e consigo massificar, ficar bem fixo aquela disciplina que eu tinha bastante dificuldade. O meu rendimento acadêmico nunca mais foi o mesmo. Por meio das redes sociais, por meio do site, do YouTube, das videoaulas. Olha, meu rendimento melhorou. Me ajudou bastante em algumas aprovações. Com o cronograma que tem no site, eu consegui mexer, auxiliar assim um pouco e modificar o meu horário para poder bater nas coisas que eu quero, que é o meu objetivo. É um ensino de uma forma muito acessível, uma forma muito fácil, uma forma muito gostosa de você aprender. E graças a vocês, fui reconhecido como destaque acadêmico esse semestre. Hoje eu sou funcionária pública de uma prefeitura da cidade de Pati de Alferes. Eu sou técnica de enfermagem. E na mesma época eu passei por um outro concurso do Hospital da Mulher, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSER de Sergipe, como técnico de enfermagem. Depois que eu adquiri esse curso, as coisas mudaram. As aprovações vieram. Com os estudos eu consegui passar em 2 seletivos. Eu fui tendo mais foco, fui indo melhor em concursos. Hoje em dia eu já passei em 3 concursos públicos. Eu amei, eu não me arrependo. Uma equipe tão boa dessa, né? Apesar de eu ser um aluno, nós conseguimos o 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Então, eu desejo a todos boa sorte e obrigado, família ENF Concursos. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. Hoje sou muito grato ao ENF Concurso. Compre o curso do ENF Concursos porque é muito bom. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.